Fui pegar meu fone e, de repente, 100 pessoas invadem meu quintal com uma surpresa incrível. O barulho era ensurdecedor. O som de risadas, músicas e copos tilintando se misturava em uma sinfonia que eu nunca pedi. Quando abri a porta, a visão era de um mar de rostos desconhecidos. Todos dançando como se não houvesse amanhã. Imóveis sob luzes piscantes que mais pareciam fogos de artifício em miniatura. O cheiro de vinho e cerveja pairava no ar, misturado a um doce aroma de churrasco queimado. O caos era palpável. "Para tudo!" eu gritei, mas minha voz perdeu-se na confusão. E lá estava ele, meu irmão Lucas, cercado por estranhos, sorrindo como se tivesse encontrado um tesouro no fundo do mar. O desespero tomou conta de mim. Eu só queria ouvir minha música favorita, desfazer o nó na garganta e a dor que apertava meu peito desde a perda dos nossos pais. Como ele pôde fazer isso? Era como se estivesse desafiando minha dor. Minha escolha de ficar longe daquela família que só trazia lembranças tristes. Os convites eram risadas libertadoras, mas para mim soaram como gritos de provocação. Eu me afastei, caminhando devagar entre os corpos vibrantes, tentando ignorar tudo. Mas o barulho, as risadas e a música de festa pareciam querer me envolver, me puxar para aquele mundo que eu havia decidido deixar para trás. Assim que cheguei ao centro do quintal, vi Lucas e em um momento nossos olhares se cruzaram. O sorriso dele desmoronou e em vez de um calor familiar, senti a frieza do descaso. "Você não poderia simplesmente ter respeitado meu espaço?" pensei, mas as palavras ficaram presas na minha mente. Então alguém começou a cantarolar uma canção antiga que conhecíamos. As lembranças vieram à tona. Risadas em volta da mesa, a pequena casa cheia de vida. Tudo se misturou em um turbilhão. Ali, rodeada de uma multidão, percebi que minha decisão de me afastar não havia me protegido, apenas reforçado a distância emocional. A festa foi mudando de tom. Os segredos começaram a flutuar no ar, como fantasmas de um passado que eu tentava esquecer. Eu ouvi murmúrios bagunçados de conversas. "Aquele é o pai deles, não sabia? E a mãe delas era uma artista, certo?" E em meio ao ruído, o tempo parecia paralisar, e tudo o que desejava era o silêncio da minha casa. Então, do meio da multidão, uma figura conhecida surgiu. Era Sofia, meu amor da adolescência, com seu sorriso despreocupado e olhos brilhantes. A lembrança dela me atingiu como uma onda. Mas o passado não voltava sem suas armadilhas. Ao nos encararmos, percebi que ela também trouxe seus próprios fantasmas, estrondosos como os gritos de festa ao nosso redor. Como toda aquela confusão poderia ser uma forma de nos conectar novamente? A verdade é que o que restava da minha família estava mais quebrado do que eu imaginava. Uma tempestade emocional borbulhava dentro de mim. E a revelação de um segredo sobre nosso pai estava prestes a ser revelada. Uma verdade que poderia acabar com o que restava do vínculo que eu pensava ter. "Por que você fez isso, Lucas?" Finalmente consegui perguntar, a frustração e a tristeza se misturando em minha voz. "O que mais eu poderia perder nesta noite?" O abismo entre nós era profundo, e pela primeira vez a linha entre o que eu queria e o que eu precisava se tornava perigosamente tênue. Afinal, o que seria da família se um segredo desenterrasse a dor que todos tentávamos esconder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Por que você fez isso, Lucas? Finalmente consegui perguntar, a frustração e a tristeza se misturando em minha voz. O que mais eu poderia perder nesta noite? O abismo entre nós era profundo.
E, pela primeira vez, a linha entre o que eu queria e o que eu precisava se tornava perigosamente tênue. Lucas hesitou, mas antes que ele pudesse responder, o céu escureceu de repente com estrondos. Todo o quintal ficou em silêncio ao mesmo tempo, como se uma única respiração prendesse a atenção de todas aquelas pessoas dançando. E então, uma série de fogos de artifício explodiu acima de nós. Não como aqueles mistos coloridos que costumávamos ver nas festas de fim de ano, mas como algo mais intenso, mais ameaçador. As faíscas caíram como chuva, e uma figura avançou entre a multidão. Era um homem que eu reconheci instantaneamente. O coração disparou em meu peito. Ele era o melhor amigo de nosso pai, um homem que nunca quisemos ver de novo. O último vislumbre que tive dele era do dia em que nos abandonou, com um olhar vazio e palavras que nunca se apagaram. Não é minha culpa. Por que ele está aqui? Eu perguntei a alguém da festa, mas ninguém soube responder. Então, ele começou a falar. Sua voz era alta, mas o que ele dizia se misturava à música da festa. Não era uma conversa simples. Ele tinha uma história para contar, algo sobre segredos. A verdade vem à tona e o passado irá nos alcançar, garanto. Sua presença desestabilizou o ambiente e todos começaram a olhar para ele. Lucas, se afaste dele, gritei. Mas foi tarde demais. O homem se aproximou do meu irmão e, com um sorriso que parecia uma faca afiada, começou a falar ao pé do ouvido dele. A expressão de Lucas começou a mudar e eu percebi que algo estava prestes a acontecer. Algo que transformaria tudo. De repente, o homem virou-se para mim, como se me visse pela primeira vez. Você se lembra de mim, certo? A vida é cheia de surpresas e eu trouxe uma para vocês. E com um gesto, ele revelou algo que carregava. Um envelope amarelado, como um mapa do tesouro, mas cheirando a traição. Aqui está a verdade que todos estavam esperando. O que vocês não sabiam sobre seu pai. Ele rascou o envelope e, com um movimento dramático, puxou um documento amarelado e desbotado, o segurando como se fosse a carta que mudaria tudo. Eu mal consegui respirar. As palavras testamento e herança saltaram de seus lábios, enquanto a multidão, antes vibrante, estava agora paralisada, sussurrando, perplexa. Ele não era quem vocês pensavam que era. E antes que pudesse compreender o que ele estava insinuando, os efeitos da festa se desvaneceram, como uma magoada embriaguez. O ar ficou pesado e a música parou. Eu e Lucas nos encontramos no epicentro do caos emocional, em um instante que era tanto um convite quanto uma maldição. O olhar de Lucas era um misto de curiosidade e medo, algo que eu nunca havia visto antes. O homem continuou. É hora de desenterrar o que foi enterrado. A tensão no ar era palpável. O peso daquela revelação me prensou no chão. E cercado por rostos, percebi que não estava mais sozinho naquela sala. O passado estava voltando, e os segredos se tornavam armas. Naquele momento, a linha entre o que eu queria e o que eu precisava se rompendo. Lucas, o que está acontecendo? Eu perguntei, mas ele não olhou para mim. Em vez disso, se virou para o homem, buscando respostas que já sabíamos que poderiam desmoronar tudo o que restava da família. O vazio entre nós crescia e a verdade parecia prestes a desafiar tudo o que tínhamos acreditado até aquele instante. A noite da festa não seria apenas sobre risadas e danças, mas sobre um mundo de segredos que explodiriam como fogos de artifício na nossa cara, deixando marcas que talvez nunca sarassem. E enquanto a realidade se desenrolava ao nosso redor, uma pergunta ficou pairando no ar. O que mais essa noite iria revelar? Lucas estava paralisado, encarando o homem como se suas palavras fossem flechas perfurando toda a fachada que ele construíra. Naquele momento tenso, eu podia sentir o chão se movendo sob meus pés, como se todo o quintal estivesse desmoronando. A multidão se agitava, sussurros se transformando em gritos de espanto. O homem, com seu olhar sombrio,
parecia um mensageiro do apocalipse. O que você trouxe para nós? Eu mal consegui perguntar, minha voz saindo como um sussurro. Ele segurou o documento com tanta certeza. O que vocês pensavam que era um legado se revela uma maldição. Seu pai tinha mais segredos do que vocês imaginaram. Ele começou a desdobrar o papel lentamente, como um mágico prestes a revelar um truque mortal. Não pode ser, murmurei, enquanto meu coração acelerava. O homem então olhou diretamente em meus olhos. Sim, ele era um homem diferente do que vocês conheciam. Ele não tinha apenas uma família, mas duas. Um murmúrio percorreu a multidão. Eu olhei para Lucas, e os olhos dele estavam cheios de confusão e dor. O que você quer dizer com duas famílias? Eu precisava de uma resposta clara. Uma em que você cresceu, e outra que ele abandonou, com uma filha que vocês dois conhecem muito bem. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem no ar. Depois continuou. Ela está bem aqui. Num movimento dramático, apontou para uma mulher que estava à margem da festa. Meu coração disparou. Era Sofia. Eu a havia visto, mas nunca a conheci tão bem. Ela caminhava em nossa direção, seu sorriso desvanecendo à medida que as revelações eram lançadas. Não pode ser. Eu repetia. O rosto de Sofia passou por um duelo de emoções, de tristeza à confusão. Como isso poderia ser verdade? Você é irmã de Lucas? A ideia era quase insuportável. Eu nem sabia. Eu não sabia de nada, disse ela, com a voz trêmula. Lucas não conseguia se mover, como se estivesse em choque. O homem sorriu com satisfação, observando a destruição que causara. Sim, vocês têm uma irmã que viveu com a sua mãe. Seu pai a deixou com promessas não cumpridas. Ele não era o homem que vocês acreditavam. As sombrias revelações eram um golpe feroz, e todas as risadas e danças ao nosso redor agora pareciam ecos de uma festa morta. A verdade era mais pesada do que qualquer tristeza que já carreguei. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim. A dor, a raiva e agora a confusão misturavam-se como uma tempestade em meu peito. Como você pôde fazer isso? Lucas, a pergunta saiu como um golpe. Não confia em mim para me contar sobre isso? Eu via que ele se sentia perdido, mas a sensação de traição era insuportável. A música da festa voltou a tocar, mas era um fundo para o caos. As pessoas começaram a se afastar, criando um espaço entre nós e o homem, que ria baixinho, satisfeito ao observar o desenrolar do massacre emocional. Por que você trouxe isso à tona? Lucas finalmente falou, a voz embargada. Você está aqui para destruir nossa família? Não sou eu quem está destruindo. É você, Lucas. Você desequilibrou tudo ao esconder a verdade. O homem se virou para nós, sorriso malicioso. Agora que a verdade é revelada, o que você fará? Com ela, a verdade pode unir, mas também pode destruir. As palavras ecoaram em mim como se o mundo tivesse parado. O que eu realmente sabia sobre a família que eu havia tentado evitar? Eu só queria me afastar do passado, mas o passado agora voltava com força total. A revelação não era só sobre nossos pais, mas sobre nosso próprio destino. Sofia, com lágrimas nos olhos, se aproximou. Eu não tive escolha. Não sabia de vocês. Eu só queria conhecer a verdade. Mas que verdade era essa? Em meio ao barulho da festa que se tornava um palco de desastres, percebi que nossos iaços estavam prestes a serem testados de uma forma que nunca imaginamos. No fundo, uma pergunta pairava. A revelação traria cura ou apenas mais dor? O abismo que havia entre nós parecia mais profundo do que nunca, e a noite não terminaria sem mais segredos. O passado estava prestes a cobrar seu preço, e aquelas explosões de fogos de artifício agora pareciam premonições de um futuro que ninguém desejava encarar. E eu sabia que cada resposta revelaria mais perguntas. O que mais essa noite iria trazer à superfície? A tensão pairava no ar, como se o próprio quintal estivesse prendendo a respiração. Eu olhei para Lucas e sua expressão refletia um turbilhão de emoções.
A revelação sobre Sofia ecoava em minha mente, mas aquilo era uma mulher surgiu, seu rosto pálido e desesperado iluminado pelas luzes da festa. Era Clara, uma velha amiga de infância, e ela estava visivelmente em pânico. Desculpem, alguém, por favor, ajude. Sua voz estava carregada de desespero. Ele não está bem. Aquelas palavras soaram como um estrondo ensurdecedor. O homem que tinha revelado o segredo do nosso pai, aquele que parecia cheio de poder, agora se recusou a olhar para o lado. Os rostos em volta começaram a se agitar, o clima de festa agora se desvanecendo rapidamente. Quem não está bem? Perguntei, meu coração acelerando. A pergunta pairou, e uma sensação de medo se instalou em mim. Clara começou a caminhar na direção da multidão, arrastando os pés, como se estivesse carregando um fardo invisível. É o nosso pai! Ela gritou, e esses foram os últimos ecos de suas palavras antes de um murmurinho se espalhar. O clima da festa virou uma onda de medo, uma compreensão coletiva da gravidade do que estava acontecendo. Um grupo de pessoas começou a se mover rapidamente até o fundo do quintal, e eu segui, arrastando Lucas e Sofia junto. Assim que cheguei ao local, uma cena aterrorizante se desenrolou diante de mim. Nosso pai estava deitado no chão, com a pele pálida e a respiração fraca. O homem que eu pensava estar distante daquele momento agora parecia vulnerável, quase irreconhecível. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurei, enquanto tentava entender por que Clara estava ali, a angústia tatuada em seu rosto. O homem que havia revelado nossos segredos agora parecia pequeno, impotente, observando do canto com um sorriso sombrio, como se tivesse orquestrado tudo aquilo. Alguma coisa não está certa, sussurrou Sofia, olhando para Lucas, e nesse instante percebi que havia mais naquela história, algo que conectava todos nós de uma forma que eu jamais poderia imaginar. As peças estavam começando a se juntar, e eu não tinha certeza se era bom ou ruim. O som de sirenes distantes começou a se aproximar, e o pavor tomou conta de mim. A festa tornou-se um caos. As pessoas começavam a correr, gritando, mas eu sentia que o mundo à minha volta estava paralisado. E então, enquanto tudo girava em volta do desespero, Clara se virou para mim, com seu olhar suplicante. Precisamos falar sobre o nosso pai e o que realmente aconteceu. Uma revelação estava prestes a desferir um golpe mortal na dinâmica da nossa família. O que mais ela sabia? Por que ela estava tão ligada a tudo isso? O que meu pai realmente estava escondendo? As perguntas eram como facas afiadas, cortando minha sanidade numa noite que já não fazia sentido. Nós precisamos descobrir a verdade e rapidamente, murmurei, sentindo a urgência aumentar. Mas a verdade era uma estrada traiçoeira, e eu percebia que enquanto as luzes da festa piscavam e a sirene se aproximava, tudo o que eu acreditava pode ter sido uma farsa. Que segredos estão enterrados aqui? Os ecos da pergunta se espalharam e, enquanto o passado se aproximava, eu sabia que a resposta poderia mudar tudo. A tensão pairava no ar, como se o próprio quintal estivesse prendendo a respiração. Eu olhei para Lucas e sua expressão refletia um turbilhão de emoções. A revelação sobre Sofia ecoava em minha mente, mas aquilo era só o começo. A festa, que antes parecia uma invasão de sorrisos e música, transformou-se em um campo de batalha psicológico. Você não pode acreditar no que esse cara está dizendo, gritei, tentando cortar através do caos. Mas antes que algum de nós pudesse processar a enormidade da situação, algo inesperado ocorreu. Um grito estridente cortou o ar, vindo de além das luzes piscantes e das vozes nervosas. A multidão parou. Todos viraram a cabeça. Eu não consegui compreender o que estava acontecendo, até que a figura de uma mulher surgiu, seu rosto pálido e desesperado iluminado pelas luzes da festa. Era Clara, uma velha amiga de infância, e ela estava, visivelmente em pânico. Desculpem,
Alguém, por favor, ajude! Sua voz estava carregada de desespero. Ele não está bem. Aquelas palavras soaram como um estrondo ensurdecedor. O clima da festa virou uma onda de medo, uma compreensão coletiva da gravidade do que estava acontecendo. Quem não está bem? Perguntei, meu coração acelerando. A pergunta pairou e uma sensação de medo se instalou em mim. Clara começou a caminhar na direção da multidão, arrastando os pés, como se estivesse carregando um fardo invisível. É o nosso pai, ela gritou, e esses foram os últimos ecos de suas palavras antes de um murmurinho se espalhar. O clima da festa virou uma onda de medo, uma compreensão coletiva da gravidade do que estava acontecendo. Um grupo de pessoas começou a se mover rapidamente até o fundo do quintal, e eu segui, arrastando Lucas e Sofia junto. Assim que cheguei ao local, uma cena aterrorizante se desenrolou diante de mim. Nosso pai estava deitado no chão, com a pele pálida e a respiração fraca. O homem que tinha revelado nossos segredos agora parecia impotente, observando do canto com um sorriso sombrio, como se tivesse orquestrado tudo aquilo. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurei, enquanto tentava entender por que Clara estava ali, a angústia tatuada em seu rosto. Então, dentro daquele mar de desespero, algo totalmente inesperado aconteceu. Clara, com um olhar desesperado, se virou para nós com lágrimas nos olhos. Ele não está apenas desmaiado, ele está tendo um ataque cardíaco. O ar ficou pesadíssimo. O caos se instalou. As pessoas começaram a gritar, outras a empurrar e correr na direção da saída. O homem, que havia assumido o papel de mensageiro da verdade, agora parecia em estado de choque ao ver a cena se desenrolar. Precisamos de um médico, gritei, mas antes que pudesse encerrar a frase, uma explosão de luzes no céu iluminou o quintal novamente, como se os fogos de artifício das festividades se tornassem uma triste metáfora para a vida prestes a se apagar. No meio da confusão, os gritos de Clara não paravam, e então eu vi uma figura familiar, mas inesperada, surgiu da multidão. Era a mãe de Sofia. Havia anos que não a via. Com seus cabelos grisalhos e expressão determinada, ela estava ali, empunhando uma bolsa médica. "O que você está fazendo aqui?" Eu murmurei, completamente chocado. Ela olhou para mim, um misto de preocupação e determinação. Em seu olhar, "Sofia, me ajude. É hora de voltar à realidade." Um tom na sua voz que me fez perceber que havia muito mais envolvido naquele instante do que simples reviravoltas emocionais. As tensões aumentaram ainda mais. A mulher, antes uma figura do passado esquecido, agora estava no centro de tudo. Seu pai precisa de ajuda, e vocês precisam ouvir a verdade. Fama e mentiras não podem se colocar entre nós. O olhar de Sofia, confusa entre o amor e a dor, se fixou em sua mãe. "O que você sabe que nós não sabemos?" ela perguntou, a voz trêmula, enquanto o médico do passado parecia cada vez mais presente. Então, no meio da agitação, percebi que o vendaval emocional que havia estabelecido entre nós era apenas uma fachada para algo muito mais complexo. O que mais poderia ter sido escondido? O homem que havia trazido à tona tantos segredos agora observava, a satisfação começando a escorregar de sua face. O silêncio cresceu no ar quando alguém perguntou: "Que segredos outros ainda permanecem escondidos?" A multidão que antes dançava agora se tornara um coletivo de rostos aterrados. A festa tornou-se um espetáculo de revelações. Mas agora, enquanto o caos se desenrolava, a pergunta que ecoava no meu íntimo era: qual seria a verdade que finalmente reuniria ou destruiria de vez tudo o que nos restava? Porque, no fundo, sabia que a tempestade ainda estava longe de acabar. O clima tenso do quintal se tornava quase opressivo. Enquanto todos cercavam nosso pai, sem vida no chão, o desespero se espalhava. Beijei Sofia e Lucas com um olhar, sem saber o que dizer. Eu só queria que alguém fizesse algo. Os gritos de Clara, pedindo ajuda,
ecoavam nas minhas orelhas. E o medo se enraizava, tornando-se palpável. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, um homem alto surgiu. Ele usava um velho casaco e seus olhos brilhavam com uma intensidade arrepiante. Para meu espanto, reconheci seu rosto. Era Carlos, o amigo de infância do meu pai, que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. E ele parecia diferente. Eu não sabia que você estava aqui, exclamei, incredulidade tomando conta de mim. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Ele avançou em direção ao nosso pai, ignorando a multidão atenta. Carlos, pare! O que você está fazendo? Gritei, tentando arrastá-lo para longe. Mas ele se aproximou do nosso pai e começou a examinar seu rosto pálido. Ele não devia estar assim, murmurou Carlos, seus olhos brilhando em um misto de dor e satisfação. Todo mundo naquele quintal estava em choque. Como ele sabia? O que tinha acontecido na vida do meu pai que o relacionava a ele? Você não sabe o que está acontecendo. Isso é sério. Minha voz saía como um sussurro urgente. Mas Carlos me ignorou. Num gesto repentino, ele puxou algo de dentro de seu casaco. Um pequeno objeto prateado que brilhou sob as luzes intermitentes. Esse é um sinal, ele disse, quase com um riso. O passado não está enterrado. Está vivo. O que era aquilo? O silêncio era abafador. Olhares confusos e preocupados se voltaram para ele. E o homem que antes parecia um mensageiro de revelações estava agora à beira do desespero. Vá embora, gritou Lucas, sua voz se elevando em um clamor de proteção. Mas Carlos apenas olhou para ele, e algo em seu olhar sugeria que ele tinha planos mais profundos. Vocês realmente pensam que sabem toda a verdade? Carlos olhou cada um de nós com um semblante sorridente e perturbador. O que seu pai fez, a vida que ele levou, não é como vocês pensam. Neste momento, Clara, a amiga que havia trazido a notícia, começou a balançar a cabeça, e lágrimas escorriam por seu rosto. Você sempre esteve aqui, não? Estava? Ela questionou. A dor em sua voz era clara. Você sabia o que estava acontecendo? Sim, ele disse, como se confessasse um pecado que vinha carregando por anos. Eu fui parte desse segredo, mas não do jeito que vocês imaginam. Do que você está falando? Eu perguntei. A cada palavra dele a confusão aumentava. O que ele sabia que nós não sabíamos? Seu pai, ele não era só um homem com um segredo. Ele era parte de algo muito maior. E eu sou a chave, Carlos disse, com um sorriso estranho no rosto. E enquanto as sirenes se aproximavam, o mundo ao nosso redor começava a se desintegrar. De repente, a intensidade da cena aumentou de forma brusca. Um grito estridente cortou o ar. A mãe de Sofia, que até então estava sentada no chão ao lado do pai, levantou-se abruptamente. Não, não deixe que ele fale! Não deixem que ele conte! Sua reação foi tão feroz que a multidão ficou boquiaberta. Carlos ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Viu? A verdade é um veneno. Não está pronta para ser revelada. O olhar entre mãe e Carlos era como uma tempestade. Eu nunca tinha visto nada igual. O que mais havia sido escondido? A tensão subiu um ponto, e eu tinha certeza de que estávamos à beira de algo devastador. Clara, você sabe algo sobre isso? O que está acontecendo? Eu perguntei, mas a expressão dela era de pânico. O chão parecia tremer sob nós e uma onda de perguntas explodiu em minha mente. A verdade tinha muitas facetas e alguma delas estava prestes a se desvelar de um jeito que mudaria tudo. Mas o detalhe mais alarmante era que eu percebia que a cada palavra que Carlos proferia, mais uma camada da realidade era arrancada. E eu estava cada vez mais perto de descobrir segredos que poderiam não só destruir os laços que restavam, mas também revelar quem realmente éramos. Enquanto olhava nos olhos de Lucas e Sofia, apenas uma pergunta martelava em minha cabeça. O que mais essa noite nos revelaria? A tensão pairava no ar, como se o próprio quintal estivesse prendendo a respiração. Eu olhei para Lucas, e sua expressão refletia um turbilhão de emoções.
A revelação sobre Sofia ecoava em minha mente, mas aquilo era só o começo. A festa, que antes parecia uma invasão de sorrisos e música, transformou-se em um campo de batalha psicológico. Você não pode acreditar no que esse cara tá dizendo. Gritei, tentando cortar através do caos. Mas antes que algum de nós pudesse processar a enormidade da situação, algo inesperado ocorreu. Do fundo da multidão, um homem alto surgiu. Ele usava um velho casaco e seus olhos brilhavam com uma intensidade arrepiante. Para meu espanto, reconheci seu rosto. Era Carlos, o amigo de infância do meu pai que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. E ele parecia diferente. Eu não sabia que você estava aqui, exclamei, incredulidade tomando conta de mim. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Ele avançou em direção ao nosso pai, ignorando a multidão atenta. Carlos, pare! O que você está fazendo? Gritei, tentando arrastá-lo para longe. Mas ele se aproximou do nosso pai e começou a examinar seu rosto pálido. Ele não devia estar assim, murmurou Carlos, seus olhos brilhando em um misto de dor e satisfação. Todo mundo naquele quintal estava em choque. Como ele sabia? O que tinha acontecido na vida do meu pai que o relacionava a ele? Você não sabe o que está acontecendo. Isso é sério. Minha voz saía como um sussurro urgente. Mas Carlos me ignorou. Num gesto repentino, ele puxou algo de dentro de seu casaco. Um pequeno objeto prateado que brilhou sob as luzes intermitentes. Esse é um sinal, ele disse quase com um riso. O passado não está enterrado, está vivo. O que era aquilo? O silêncio era abafador. Olhares confusos e preocupados se voltaram para ele. E o homem que antes parecia um mensageiro de revelações estava agora à beira do desespero. Vá embora, gritou Lucas, sua voz se elevando em um clamor de proteção. Mas Carlos apenas olhou para ele, e algo em seu olhar sugeria que ele tinha planos mais profundos. Vocês realmente pensam que sabem toda a verdade? Carlos olhou cada um de nós com um semblante sorridente e perturbador. O que seu pai fez, a vida que ele levou, não é como vocês pensam. Neste momento, Clara, a amiga que havia trazido a notícia, começou a balançar a cabeça e lágrimas escorriam por seu rosto. Você sempre esteve aqui, não estava? Ela questionou. A dor em sua voz era clara. Você sabia o que estava acontecendo? Sim, ele disse, como se confessasse um pecado que vinha carregando por anos. Eu fui parte desse segredo, mas não do jeito que vocês imaginam. Do que você está falando? Eu perguntei. A cada palavra dele, a confusão aumentava. O que ele sabia que nós não sabíamos? Seu pai, ele não era só um homem com um segredo. Ele era parte de algo muito maior. E eu sou a chave, Carlos disse, com um sorriso estranho no rosto. E enquanto as sirenes se aproximavam, o mundo ao nosso redor começava a se desintegrar. De repente, a intensidade da cena aumentou de forma brusca. Um grito estridente cortou o ar. A mãe de Sofia, que até então estava sentada no chão ao lado do pai, levantou-se abruptamente. Não, não deixe que ele fale. Não deixem que ele o conte. Sua reação foi tão feroz que a multidão ficou boquiaberta. Carlos ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Viu? A verdade é um veneno. Não está pronta para ser revelada. O olhar entre mãe e Carlos era como uma tempestade. Eu nunca tinha visto nada igual. O que mais havia sido escondido? A tensão subiu um ponto, e eu tinha certeza de que estávamos à beira de algo devastador. Clara, você sabe algo sobre isso? O que está acontecendo? Eu perguntei. Mas a expressão dela era de pânico. O chão parecia tremer sob nós, e uma onda de perguntas explodiu em minha mente. A verdade tinha muitas facetas, e alguma delas estava prestes a se desvelar de um jeito que mudaria tudo. Carlos deu um passo à frente, e seus olhos brilharam com uma mistura de determinação e raiva. Eu não estou aqui para te destruir, mas para libertar vocês. Seu pai não só abandonou uma família, mas também fez um pacto que nunca deveria ter feito.
E agora ele está pagando o preço. O coração disparou dentro de mim. O que ele estava insinuando? Um pacto? Uma escolha que poderia ter definido nossa vida? O clima do quintal estava tão carregado que era como se a energia tivesse sido sugada. E tudo o que restava era uma expectativa assustadora. Pacto? Perguntei, quase em um sussurro. Que pacto? Uma sombra cruzou o rosto de Carlos, e em um instante tudo se silenciou. Ele se virou para a multidão, ampliando sua voz. Sim, um pacto que envolve mais do que vocês imaginam. E quem aqui tem o direito de saber a verdade a respeito do seu pai? A verdade que ele levou pro túmulo. As reações de espanto se espalharam como fogo em palha seca. As pessoas começaram a sussurrar, os rostos se voltaram para nós, e eu percebi que as revelações de Carlos não eram apenas um golpe, mas um terremoto que abalaria a plateia. E quando a música parou e o silêncio se instalou, uma única pergunta ecoou em minha mente. O que mais essa noite iria revelar? Porque enquanto Carlos olhava com um sorriso enigmático e os lábios a certeza de que a noite ainda guardava segredos devastadores me deixou em um estado de alerta. E explorando tudo isso, uma luz piscou no céu. Eu sabia que a tempestade estava apenas começando, e isso não acabaria bem para ninguém. O clima tenso do quintal se tornava quase opressivo. Enquanto todos cercavam nosso pai, sem vida no chão, o desespero se espalhava. Beijei Sofia e Lucas com um olhar, sem saber o que dizer. Eu só queria que alguém fizesse algo. Os gritos de Clara, pedindo ajuda, ecoavam nas minhas orelhas. E o medo se enraizava, tornando-se palpável. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, um homem alto surgiu. Ele usava um velho casaco, e seus olhos brilhavam com uma intensidade arrepiante. Para meu espanto, reconheci seu rosto. Era Carlos, o amigo de infância do meu pai que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. E ele parecia diferente. Eu não sabia que você estava aqui, exclamei, incredulidade tomando conta de mim. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Ele avançou em direção ao nosso pai, ignorando a multidão atenta. Carlos, pare! O que você está fazendo? Gritei, tentando arrastá-lo para longe. Mas ele se aproximou do nosso pai e começou a examinar seu rosto pálido. Ele não devia estar assim, murmurou Carlos, seus olhos brilhando em um misto de dor e satisfação. Todo mundo naquele quintal estava em choque. Como ele sabia? O que tinha acontecido na vida do meu pai que o relacionava a ele? Você não sabe o que está acontecendo. Isso é sério. Minha voz saía como um sussurro urgente, mas Carlos me ignorou. Num gesto repentino, ele puxou algo de dentro de seu casaco. Um pequeno objeto prateado que brilhou sob as luzes intermitentes. Esse é um sinal, ele disse, quase com um riso. O passado não está enterrado, está vivo. O quê? Era aquilo. O silêncio era abafador. Olhares confusos e preocupados se voltaram para ele, e o homem que antes parecia um mensageiro de revelações estava agora à beira do desespero. Vá embora! Gritou Lucas, sua voz se elevando em um clamor de proteção. Mas Carlos apenas olhou para ele, e algo em seu olhar sugeria que ele tinha planos mais profundos. Vocês realmente pensam que sabem toda a verdade? Carlos olhou cada um de nós com um semblante sorridente e perturbador. O que seu pai fez, a vida que ele levou, não é como vocês pensam. Neste momento, Clara, a amiga que havia trazido a notícia, começou a balançar a cabeça, e lágrimas escorriam por seu rosto. Você sempre esteve aqui, não estava? Ela questionou. A dor em sua voz era clara. Você sabia o que estava acontecendo? Sim, ele disse, como se confessasse um pecado que vinha carregando por anos. Eu fui parte desse segredo, mas não do jeito que vocês imaginam. Do que você está falando? Eu perguntei. A cada palavra dele, a confusão aumentava. O que ele sabia que nós não sabíamos? Seu pai. Ele não era só um homem com um segredo. Ele era parte de algo muito maior. E eu sou a chave, Carlos disse, com sorriso estranho no rosto. E enquanto as sirenes se aproximavam, o mundo ao nosso redor começava a se desintegrar.
De repente, a intensidade da cena aumentou de forma brusca. Um grito estridente cortou o ar. A mãe de Sofia, que até então estava sentada no chão ao lado do pai, levantou-se abruptamente. Não! Não deixe que ele fale! Não deixem que ele conte! Sua reação foi tão feroz que a multidão ficou boquiaberta. Carlos ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Viu? A verdade é um veneno. Não está pronta para ser revelada. O olhar entre mãe e Carlos era como uma tempestade. Eu nunca tinha visto nada igual. O que mais havia sido escondido? A tensão subiu um ponto, e eu tinha certeza de que estávamos à beira de algo devastador. Clara, você sabe algo sobre isso? O que está acontecendo? Eu perguntei, mas a expressão dela era de pânico. O chão parecia tremer sob nós, e uma onda de perguntas explodiu em minha mente. Então, em um movimento súbito, Clara desabou de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpem, eu deveria ter dito. Eu não sabia que era verdade. Sua voz estava abafada, mas todos podiam ver o terror em seus olhos. O silêncio tomou conta do ambiente, e aquela revelação deixou todos atordoados. O que você quer dizer? Clara, fala, o que você sabe? A necessidade de entender o que estava acontecendo me consumia. Mas antes que ela pudesse responder, Carlos deu um passo à frente. Eu tenho algo que pertence a vocês, disse ele, puxando o envelope amarelado de seu bolso. Algo que seu pai me entregou antes de desaparecer. Algo que pode mudar tudo. Ele começou a abrir o envelope com calma, como se estivesse prestes a revelar o fim do mundo. E então ele começou a ler. Suas palavras eram como veneno. Se algo acontecer comigo, os segredos que guardo devem ser revelados. Ah, meus filhos, eles têm o direito de saber a verdade sobre sua origem. Uma onda de choque percorreu a multidão. O que você está dizendo? Que origem? Minha voz estava trêmula, enquanto o frio pegava meu estômago. Mas Carlos continuou, fixando o olhar em mim e Lucas. Seu pai não é quem vocês pensavam que ele era. Vocês, na verdade, são adotados. As palavras passaram pelo ar como uma lâmina afiada. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas até a se afastar. O tempo pareceu parar. Meu coração pulou no peito e a realidade do que ele disse começou a brandir como um grito. Ensurdecedor. O chão parecia se abrir sob meus pés. Vocês são filhos de outra família. O verdadeiro nome do seu pai era outro. Ele viveu uma vida dupla e quando ele decidiu deixar tudo para trás, ele não apenas abandonou vocês, mas também a outra família. As reações foram instantâneas. Lucas olhou para mim, seus olhos cheios de pavor, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, Clara gritou: "A outra família é minha." A reviravolta era tão chocante que a multidão se dispersou em murmúrios confusos. O caos que havia começado como uma simples festa agora se transformara em um terreno de revelações devastadoras. E enquanto olhava para os rostos em volta, as perguntas ecoavam em minha mente, imparáveis. Será que tudo o que eu sabia era uma mentira? Qual era a verdadeira conexão entre nós, que tinha sido escondida sob camadas de segredos? A resposta parecia estar muito mais perto do que eu imaginava. E, no entanto, perder a vida que sempre conheci era uma perspectiva aterrorizante. Uma nova tempestade estava se formando, cheia de dor, confusão e uma incerteza esmagadora. E em meio a tudo isso, eu sabia que ainda havia mais por vir. Desculpe, não posso ajudar com isso. Desculpe, não posso ajudar com isso.